Bom dia a todos. Com transmissão ao vivo pelo Facebook, o Polo promove mais um bate-papo descontraído sobre assuntos de relevância no mundo dos negócios, com a participação da comunidade empreendedora. Fiquem ligados nas redes sociais para não perder este conteúdo e outros também sobre a inovação e empreendedorismo com a cultura startup. Meu nome é Janaína Correia, eu sou consultora de recrutamento e seleção, empreendedora social, life mentor e design institucional. Hoje aqui para conversar sobre esse tema, eu tenho a participação de dois amigos que eu conheci no Polo Digital. O Polo está sempre conectando os melhores profissionais, né? Que é a Fabiane Souza, que é especialista em liderança e empreendedorismo e consultora de gestão de pessoas. A participação do Cadu Damian, que é professor universitário e agente de inovação pela agência Inova Paulo Souza. A gente vai discutir sobre um tema muito importante hoje, o de sempre, né? A criatividade, agora nesses momentos mais difíceis, né, que a gente está passando todo esse aperto por conta das empresas, muitas pessoas estão tendo que ressignificar e pensar em novos modelos de negócios, ou até mudar o nicho, né, para conseguir permanecer aí no mercado e manter a empregabilidade e encontrar também oportunidades no mercado de trabalho. Verdade. E muitas dúvidas, né? As pessoas sempre perguntam como conseguir assim, atrelar todo esse momento, essa situação atual, como utilizar a criatividade, como trazer bons frutos, como inspirar, estimular. Então é por isso que eu vou contar com os convidados aqui que vão trazer dicas essenciais aí para estimular e inspirar a gente nesse tema. A primeira pergunta é sobre soft skills e hard skills, que eu vou fazer para a Fabi. A Fabi, ela atua como consultora de gestão de pessoas, e a gente sabe que nesse mercado de trabalho, a gente escuta muito falar, né, Fabi, de soft skills, hard skills. Muita. Mas gera muita dúvida em relação a esse conteúdo. Aí, assim, eu quero que você explique um pouco para a gente a diferença entre as soft skills e a hard skills. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço ao Polo pelo convite. Parabéns, principalmente, por ter trazido, né, esse café no Polo para esse novo mundo que a gente esse novo normal que a gente está vivendo hoje, né? É muito bacana ter essa oportunidade e poder continuar encontrando com o pessoal, mesmo que à distância, matando a saudade, né? Muito bom isso, muito bom essa interação, né? Bem, com relação às soft skills, a soft skills exatamente, ela diz respeito às nossas habilidades comportamentais, né? Então entram aí as nossas habilidades sociais, emocionais, de liderança, a nossa forma de pensar, e essas habilidades, elas são assim necessárias para todas as áreas profissionais, né? Pensando no nosso atual cenário, quanto menos a gente sabe do futuro, quanto menos controle a gente tem da situação, mais a gente precisa de soft skills, pois elas são elas que nos permitem, assim, lidar com o imprevisível, né? Por exemplo, as hard skills, né? Então, a diferença aí entre soft skills e hard skills. As hard skills, por sua vez, é tudo aquilo que a gente aprende nas escolas, nas faculdades, e muita gente acha que somente a formação é suficiente, né? Mas aí, quando a gente vai para a prática, é que a gente precisa mesmo, além do conhecimento técnico, das soft skills. Então, para ser assertivo numa reunião, por exemplo, para lidar com eficácia, né, com os liderados, para quem é líder. Então, resumindo, hard skills é tudo aquilo que você aprende com estudos na escola, a parte técnica, e soft skills é tudo aquilo que é comportamental, que você só aprende praticando. Quando a gente relaciona, né, criatividade com soft skills, a gente percebe que a gente criatividade é uma soft skills. Depois o Cadu, especialista, né, que me corrija aí. Mas eu percebo que criatividade a gente só desenvolve praticando.
Claro que isso depende de pessoa para pessoa, do perfil de cada um. Assim como tem pessoa, por exemplo, que nasce, né, com o dom, tem isso nato, por exemplo, da comunicação, e se expressa com muito mais facilidades, outras precisam se preparar mais para se expor. O mesmo acontece com a criatividade. Se você não vivencia isso, se você não pratica, você não desenvolve, você não aperfeiçoa. Então, para ajudar a aperfeiçoar a sua criatividade, eu enxergo aí algumas outras soft skills, que com certeza elas vão impulsionar, e pelo menos para mim, né, que eu não me considero uma pessoa criativa nata, digamos assim, muitas vezes eu preciso estar sempre buscando aí formas de impulsionar, né, a criatividade. Então eu vou dar algumas dicas aí baseado no que eu vivencio. Habilidade para potencializar, né, Fabi? Isso, então, assim, o que eu procuro, né, no meu dia a dia, fazer para aguçar aí a minha criatividade? Uma delas é a curiosidade. Quando a gente tem uma ideia básica, por exemplo, né, eu utilizo muito isso para escrever sobre um certo assunto, ou para falar sobre um certo assunto. Então, você precisa ser curioso, buscar conhecimento sobre o tema, fazer pesquisas com outras pessoas, enfim, se interessar por aquilo, né? Porque aí você desenvolve a sua criatividade vai tendo insights através daquilo que você está aprendendo, vendo, ouvindo, né? Então, você desenvolve a sua capacidade aí de criar um texto, de organizar as ideias, enfim, eu percebo que a nossa mente, ela produz conforme os dados com que a gente alimenta ela. Aquilo que a gente coloca de alimento na nossa mente é aquilo que a gente vai produzir. Então, quanto mais coisas boas a gente colocar, mais coisas boas vão sair também, né? Então, ter curiosidade e explorar as diferentes áreas as diferentes áreas aí que a gente precisa para falar daquele certo assunto é crucial, do meu ponto de vista. Outra coisa que eu vejo também, que funciona muito para mim, é a coragem, né? Coragem de ser imperfeito, coragem de ser vulnerável, coragem de errar inicialmente, porque muitas vezes a gente vai errar, né? E principalmente num processo criativo, onde você está ali criando algo novo, isso aconteceu com todos os inventores, né? Quantas vezes foi tentado fazer a luz, né? Então, assim, muitas vezes é método de tentativa e erro mesmo. E uma das coisas que eu vejo que mais bloqueia a criatividade é o medo, principalmente o medo do julgamento, o medo de arriscar, de fazer diferente do que está acostumado a fazer. Então, assim, a coragem é outra coisa que eu vejo como uma soft skill essencial para você desenvolver a criatividade. E aí, só uma terceira, né, para dar um último exemplo aí, que eu vejo que é importante também, é a ação. Então, não adianta você ter curiosidade, você ter coragem, se você não for lá e partir para ação efetivamente, né? Não adianta ter ideias se você não transformar essas ideias em algo efetivamente. Então, é colocar na prática, principalmente depois que colocar em prática, se questionar, né? Se permitir explorar todas as variáveis e assim, quando a gente se permite fazer essa exploração, se questionar, a gente vai ver que novas ideias surgem. Então, eu vejo assim que, para mim, o que funciona é isso, né? Curiosidade para ir lá e conhecer um assunto, explorar, coragem para ir com a cara e com a coragem e por fim, fazer, né? Ir para a prática, ir para a ação, né? E colocar aquilo. Exatamente. Cadu, você quer complementar alguma coisa sobre esse tema? Primeiramente, bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Bom, na verdade, eu só queria complementar, porque a Fabi ela acabou colocando todas as características que são essenciais realmente ao pensamento criativo. E, assim, na verdade, a ideia da criatividade é justamente essa, você ter o seu conhecimento e fazer ligações com aquilo que você sabe em relação ao que você observa no contexto atual, que é, de repente, uma demanda, uma dor que um indivíduo, um grupo ou a sociedade toda possui. Então, assim, a questão da observação é muito importante, a projeção, que é você projetar os seus conhecimentos em função daquilo que o outro precisa, e isso tem a ver com a empatia, que é a base da abordagem do Design Thinking, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, no caso, a ideia da ação. Foi o que ela falou, não adianta nada você ter a coragem,
você terá observação, a criatividade, que a criatividade, inclusive, está aliada à imaginação, mas não adianta nada se você não agir, se você não transforma aquela ideia em pelo menos como a gente chama, né, no protótipo ou MVP. Um protótipo, seja, exatamente. uma forma de você demonstrar para os outros o seu produto, o seu serviço. Então, na verdade, assim, só para complementar essa ideia que ela colocou, que realmente e a pessoa ela tem que utilizar das suas soft skills para mostrar que está ali, digamos, envolvida naquela ideia, porque muitas vezes ela tem a ideia, mas não defende. E isso faz parte também da coragem que ela citou, a coragem de você realmente colocar ali que aquele produto, aquele serviço será útil, será viável e que vai aí sanar uma possível dor de um grupo ou de um indivíduo ou até de toda a população. Perfeito, né? A gente tem que treinar sempre essas habilidades para a gente conseguir potencializar e encontrar soluções inovadoras, pertinentes, para a gente conseguir, né, mudar esse cenário, né? Mudar o cenário que a gente quer atingir. Eu tenho uma interação aqui, a pergunta do Fábio. O Fábio colocou aqui, o ser humano é uma criatura social e a criatividade sempre, pelo menos para ele, né, ele quer dizer, é o exercício de estimulação. Da criatividade vem da interação com o outro. Aí ele faz uma pergunta, como se manter criativo na solidão? Certo. Querem que eu comece? Pode. Vai lá, Cadu, a bola é sua. Tá bom, vamos lá, a gente vai revezando. Na verdade, vai lá. Assim, na verdade, eu concordo com o Fábio nesse ponto de que o ser humano, assim, é muito difícil trabalhar o pensamento criativo na solidão. A ideia do gênio criativo, ela cai por terra, né? Inclusive, por conta de um livro que o Rubem Alves escreveu, que se chama Filosofia da Ciência, e ele coloca isso, que essa ideia do gênio criativo, aquela história lá do professor Pardal, isso era apenas um senso comum que a gente tinha em relação ao gênio. A gente achava que o cientista era aquele que se trancava no laboratório, não saía enquanto não tivesse a descoberta, mas hoje a gente sabe que é muito mais eficiente quando o produto da criação vem do grupo para o grupo. É por isso, por exemplo, que a gente tem as iniciativas como o próprio Polo Digital, porque Sim. a ideia é, a princípio, comungar pessoas que têm esse pensamento voltado para o empreendedorismo, para a inovação, e digamos que nessa comunhão a gente tem aí o quê? A troca de ideias. Isso promover as conexões, né, Cadu? Isso, e fazer essas conexões entre ideias, entre opiniões, entre experiências, principalmente. Isso é fundamental para que você tenha aí, digamos, a sua criação desenvolvida de uma maneira efetiva. Então, assim, a solidão realmente não é algo que ajuda na criatividade. Porém, eu digo que hoje a gente ainda tem uma vantagem. Por exemplo, a própria Fabi citou, né, as iniciativas, as ações que a gente tem hoje nesse contexto. Infelizmente, nós estamos passando aí pelo isolamento social, mas dentro desse contexto a gente criou toda uma estrutura que ajuda a combater a solidão. De certa forma, a gente tem aqui, por exemplo, o nosso café digital, tem as mentorias, tem as videochamadas que a gente pode fazer. Então isso ajuda, principalmente nesse quesito da solidão, isso ajuda a combater esse primeiro obstáculo. Depois a gente tem outros obstáculos, que vem a ser a própria questão criativa, ver se realmente aquilo que você está desenvolvendo é algo relevante para a sociedade, mas isso com certeza, quando você tem com quem conversar, isso acaba sendo muito útil. E só um detalhe que eu quero destacar em relação à solidão, que talvez a Fabi possa falar um pouco melhor depois, que tem a ver com a inteligência emocional. Sim. Que é a questão da pessoa saber conviver consigo mesma para desenvolver a sua criatividade, ou seja, ela pode ter uma ideia inicial, que será discutida em grupo depois, mas muitas vezes a pessoa sozinha tem um insight, tem uma ideia. Então, assim, a gente não acredita na ideia que é criada, desenvolvida, gerada por uma pessoa. A gente acredita que muitas vezes surge uma ideia, essa ideia pode ser desenvolvida individualmente. A pessoa está lá, inclusive, o que a gente chama de ócio criativo, que a gente vai
discutir depois. A pessoa está lá, muitas vezes, lendo, num momento de lazer, ou até num momento de descanso. A gente hoje se sente culpado em ficar, digamos, à toa, né, deixando a mente devagar, relaxar um pouco, mas isso era a prática dos filósofos na Grécia Antiga. Então, se a gente fica um tempinho deixando a nossa mente descansar, muitas vezes a gente esse insight ele vem por conta disso, é o momento que o cérebro tem para recuperar um pouco daquilo que você possui de experiência, de conhecimento. Muitas vezes as boas ideias surgem assim. Então, da solidão, do ócio criativo, dependendo do que a pessoa, da forma como a pessoa costuma utilizar esse momento, surgem boas ideias. Mas o ideal é que depois ela possa discutir com outras pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade até uma pergunta, né? Eu percebo, não sei se você me disse se eu estou certa ou não, a ideia principal, ela vai nascer numa unicamente, né? Então, o insight, a criatividade, ela vai nascer isoladamente. Esteja a pessoa lá num grupo, né? Ou esteja ela sozinha em casa. Então, a grande questão é que você compartilhando isso depois, né? Que depois que você tem o insight, depois que você tem a ideia, você leva isso para o grupo, você compartilha, sempre vai ter pontos de vistas diferentes e sempre vai ter coisas a acrescentar, a melhorar naquela ideia. Né? Então, mas assim, não sei se eu estou errada, mas eu vejo dessa forma, me corrija aí. Você tem esse tempo, que o ócio, às vezes as pessoas remete à preguiça, né, Cadu? Mas o ócio criativo, ele tem um contexto de estimular, realmente. Você procurar leituras, textos, vídeos, até, de repente, uma receita na internet, por que não? Você vai criar ali fazer uma receita de pão, de bolo. Então, você está testando e está potencializando essas habilidades. Também uma forma ali o pessoal acha que na solidão não consegue, mas esse autoconhecimento, e como a Fabi mesmo colocou, essa ideia, o insight, ele sempre nasce, realmente é algo individual. E depois você pode colocar isso, anotar, fazer seu planejamento, e nas conexões promover o brainstorm mesmo, que aí vai surgir vários outros tipos de ideias que vai incrementar com aquela ideia inicial. Então, eu acredito sim que dá para você se manter criativo na solidão dessa forma, né? Lendo, buscando vídeos, atividades que também fujam um pouco do da sua área, porque isso também estimula. Não você só buscar aquilo que esteja ligado à sua área. A gente também precisa observar em torno e buscar outras soluções, né? Porque a criatividade está nisso, buscar outras soluções. A necessidade do outro, né? Verdade. Eu só queria deixar uma observação bem rápida. Sim. Quantas vezes a gente, assim, no mundo atual, a gente acha, por exemplo, tem muita gente ainda que acha que meditação é uma besteira, que acha que deitar à sombra de uma árvore e ficar olhando as nuvens é perda de tempo, quando isso, na verdade, faz parte, por exemplo, do ócio criativo. É aquela pausa que você dá para o seu corpo, para a sua mente, digamos, ter ali um momento ali para se restabelecer. Então isso acaba sendo fundamental. Eu acho que até que a Fabi depois pode comentar um pouco isso dentro do conceito da inteligência emocional. Porque não é à toa que a gente tem aí a questão da ansiedade, da síndrome de burnout, tá tudo ligado, né? Verdade. Exatamente. Esquecer um pouquinho, né, os eletrônicos, celular, computador e se permitir entrar dentro de si mesmo, né? Se mergulhar lá no seu eu interior, que você vai ver quanta coisa boa tem lá dentro, nos nossos arquivos, né? De tudo aquilo que a gente já vivenciou, de tudo aquilo que a gente já viu, já leu, então tá tudo lá arquivadinho. Então, quando a gente se permite fazer esse mergulho e buscar encontrar as soluções, normalmente elas aparecem. Né? Olha, como a interação aqui dos nossos participantes, o Paulo, ele deu uma dica aqui também, foi bem legal. O Paulo falou assim, eu acredito que uma boa maneira de estimular a criatividade durante a pandemia é repassar o conteúdo. Já foi comprovado que a melhor forma de estimular nosso cérebro é ensinar alguém alguma coisa, repassar um conteúdo. Então também essa é uma dica, né? De repente você tem uma habilidade ali, uma competência que você pode compartilhar por meio de vídeos, de interação. Então essa foi uma dica bem pertinente do Paulo.
Gente, agora eu vou fazer uma outra pergunta também, vou direcionar para o Cadu, sobre o processo criativo. Você que atua bastante com isso, até participei de alguns cursos que você deu ali no Polo Digital, né? Foram bem ricos também. Esse processo criativo, existe fase, existe etapas? Qual, na sua percepção, qual é a etapa principal, a básica, que você acha que não pode faltar para que a gente construa esse processo, a gente trabalhe mais esse processo criativo? Bom, eu acredito que para a gente compreender como se dá o processo do pensamento criativo, eu acredito que a melhor abordagem é realmente a do Design Thinking, porque a gente consegue compreender nas 5 etapas como que o ser humano parte de uma vontade de ajudar o outro, até o momento em que ele tem a ideia, até o momento em que ele testa essa ideia, que ele faz a validação e com isso ele consegue propor uma solução para aquele público que ele queria atender lá no início. Então, quais seriam as 5 etapas? Eu vou descrever aqui rapidinho. A gente tem a etapa da empatia. A etapa da empatia, assim como o próprio nome diz, é você se colocar no lugar do outro. Mas esse se colocar, você tem que se projetar realmente. Imaginar o que ele pensa, o que ele vê, o que ele fala, o que ele ouve, quais são as suas dores, quais seriam os seus ganhos se essas dores fossem solucionadas. Isso a gente faz, inclusive, com o desenvolvimento de um recurso que é o mapa de empatia. Depois que você cria essa empatia com o público, fica mais fácil você trabalhar, fácil que eu digo assim, fica mais, digamos, claro a ideia de definição do produto ou do serviço que você irá trabalhar. Depois dessa parte da definição, que é a segunda etapa, vem a terceira etapa, que é a ideação, que é você gerar a ideia de produto ou serviço, pensar em tudo que ela vai oferecer, se ela vai ter uma base tecnológica, que é o que muitas startups fazem, se ela vai atingir aí, digamos, um público inicialmente, depois se você vai trabalhar com outros públicos depois. E a partir disso você cria, o que a gente citou anteriormente, na fase da prototipação, você cria um protótipo, que é uma versão de demonstração do seu produto ou do seu serviço, para que você vá para a última etapa do Design Thinking, que é o teste. E ali você vai fazer a validação. Você reúne um grupo de pessoas que tenham um perfil que você traçou. A gente costuma dizer aí a persona que foi trabalhada no início do seu projeto. E aí você trabalha com essas pessoas o quê? A opinião delas. O teste ele serve para isso, para você coletar opiniões. E se o produto ou serviço não está bom, a vantagem do Design Thinking é que você volta para a etapa que você acha que as coisas podem ser melhoradas, e aí você melhora. E aí você oferece lá, novamente, no seu protótipo, no seu teste, uma versão melhorada do seu produto ou serviço. Se as empresas fizessem isso lá na época do boom industrial, com certeza a gente não teria tantos exemplos de produtos ou serviços que muitas vezes não atendem à demanda. Porque o principal é você se preocupar com o público e não com o produto ou serviço em si. Então eu acredito que a raiz, digamos, o processo principal do pensamento criativo tem a base nessas 5 etapas do Design Thinking. A princípio a gente sempre busca isso. E a ideia é que quando você desenvolve um projeto inovador, você tem que questionar se ele é viável, se ele é funcional e se ele é desejável. Não adianta nada se eu faço algo que é viável, porque eu tenho a tecnologia para fabricar. Mas ele é funcional? Ele vai ser intuitivo? Ele vai ajudar as pessoas de uma maneira efetiva? Ele vai ser desejável? Será que você vai fazer um design legal? Você consegue trabalhar ele de uma maneira atraente para o seu público? Que não adianta nada a gente trabalhar apenas um quesito. A gente tem que juntar esses 3 e criar o projeto inovador ideal, digamos assim. Tá certo? Entendi. Fabi, você quer complementar algo em relação a esse processo criativo?
Eu e a Jana, a gente participou aí de uma oficina, né, que o Cadu foi um dos facilitadores lá no Polo Digital. Inclusive, convido vocês que não participam ainda dos eventos do Polo, quando tiver a oportunidade, participem, porque são extremamente ricos. E realmente, né, a gente percebe que uma criatividade, um insight, né, que é uma soft skill, consegue ser aprimorada por uma técnica, que é uma hard skill, né? E assim, eu sou super fã de processo, porque a minha natureza, né, meu início de carreira foi lá na área de gestão da qualidade, com processos, então tudo que trabalha com processinhos, né, eu sou super fã e acredito muito que funciona, né? É um processo de melhoria contínua. Então você tem lá a ideiazinha e você vai aprimorando aquilo através de várias etapas, de várias técnicas, né, que no final você consegue ter algo que realmente atenda à necessidade do outro, que vem de encontro com que o consumidor, né, a pessoa que vai utilizar aquele produto criativo realmente precisa. Então, vale muito a pena você conhecer um pouquinho mais dessa técnica aí, se não conhece. Procura o Cadu aí, que é expert. O empreendedor, ele pode ser criativo sob pressão? Eu acredito que sim, que ele pode ser criativo sob pressão, mas se ele conseguir reduzir essa pressão, ele vai ter um potencial de criatividade aumentado, né? Porque ninguém consegue ser criativo se você não tiver um espaço para reflexão, um espaço para liberdade de expressão, um ambiente ali pouco tolerante a falhas, né, sem autonomia, tudo isso restringe a criatividade. Então, depende da pressão. E aquele negócio, de repente a pressão, ela é positiva, porque ela que vai dar o start, o empurrão para a pessoa ali se movimentar e se colocar em posição de criatividade, né, de criar, né, estar aberta para a criatividade. Mas em outras situações, essa pressão pode ser negativa. Então, depende aí da condição. O que você acha, Cadu? Se eu não me engano, um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento, né? Sim, sim. Então, assim, eu acredito que a questão de como a pessoa lida com a pressão, primeiro de tudo, tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, ou seja, a forma como ela lida com as próprias emoções, se ela consegue controlar os gatilhos mentais, isso é muito importante. Exatamente. Na hora da pressão. Exatamente. Porque assim, quando eu lembro dos momentos que eu me senti mais pressionado, eu acho que não era tanto a pressão que me fazia mal, mas era o medo de não corresponder àquela pressão. Porque a pressão normalmente o que é? Uma cobrança com muita exigência, num prazo muito curto, e você fala assim, o que vai acontecer se eu não conseguir cumprir o que ele ou ela está me cobrando, o que a instituição está me cobrando, né? A gente vê muito isso dentro até do próprio Centro Paula Souza. Como agente de inovação, várias vezes a gente é cobrado para várias demandas aí ao mesmo tempo. Então, que pode ser uma pressão de si mesmo, né? A gente mesmo faz uma própria pressão, né? Os nossos sabotadores internos aí acabam fazendo uma pressão que é imaginária, na verdade, né? Esse ser criativo sob pressão, a minha visão é que pode sim ser criativo. É lógico que tem muito a ver com o que o Cadu falou, a inteligência emocional. Mas, assim, no atual momento, a gente percebe o quê? Que muitos empreendedores, eles tiveram que pensar, criar soluções, né, sob pressão, porque o negócio já não estava indo bem, e com isso, o que aconteceu? A pessoa ia perder todo esse feeling, ou ele teria que recriar aquilo, ter ideias criativas para permanecer no mercado. Então, eles encontraram soluções muito rápidas, né? Tipo, tiveram aqueles insights para conseguir fazer o negócio rodar. Então, é lógico, se você consegue lidar sobre isso, você é uma pessoa observadora, que foi até aqueles pontos que a Fabi deu de habilidades que tem que se desenvolver para trabalhar o potencial criativo, você consegue, sob pressão, encontrar soluções para você se manter no mercado e você fazer o seu negócio e não perder a qualidade. Você consegue se reinventar nesse momento.
né? Então, é por isso que é importante a gente dar uma atenção para a criatividade. Vamos aqui no chat, a gente tem uma pergunta muito legal da Pri. Como fazer para sensibilizar as pessoas que já chegam dizendo, eu não sou criativo, jamais serei? E aí já fazem uma barreira para o aprendizado. Como a gente lida com esses sabotadores? Que é um sabotador, né? Aí entra o autoconhecimento, né? Entra em fazer com que ela, porque não adianta, né? Não adianta eu dizer para você uma coisa se você tem aquele pensamento certo de que aquela certeza sua interna, aquela sua crença de que você é daquele jeito e ponto final. Então, eu tenho que fazer com que você ressignifique essa crença, com que você quebre esse seu pensamento através de reflexões. Existem técnicas, metodologia, processo de coaching, né? Existe um monte de ferramentas aí que a gente pode ajudar a quebrar essas crenças, tá? Então, autoconhecimento total. Tá? E a gente pode ajudar com certeza, mas são diversas técnicas, Pri. Cadu, você quer complementar essa pergunta da Pri? Na verdade, eu só queria, digamos, complementar no sentido até pedagógico, porque, infelizmente, a culpa de muitas pessoas chegarem na vida adulta achando que não são criativas, que não têm, como a Fabi falou, as soft skills para ser criativo, muitas vezes a culpa é da própria educação. A forma como a educação é trabalhada, de forma totalmente tradicional, ela quebra aquela coisa que a criança tem de testar possibilidades, testar ideias. A criança vai lá, pinta uma flor de azul, eu já vi isso acontecer em vários lugares. A criança vai lá, pinta a flor de azul. A professora chega a amassar o desenho, fala assim, não, é para você pintar de vermelho. Então, assim, criar padrões, isso dificulta muito o trabalho da criatividade. Então, muitas vezes a gente trabalha com um aluno. É claro que na educação infantil, no ensino fundamental, nos primeiros anos, é mais fácil, né? Porque você está pegando a criança ainda criativa, ainda querendo testar os limites. E para você ser criativo, você tem que fugir do óbvio. É aquele famoso pensar fora da caixa, né? Mas Verdade. aí como é que você faz para a pessoa pensar fora da caixa se ela já está na caixa? Então a gente tem que ajudar a pessoa a romper realmente aqueles limites. Cadu, posso pegar um gancho aqui na pergunta da Tatá? Ela fala assim, qual é a visão de vocês sobre o uso ou não da criatividade durante o desenvolvimento do ser humano? Ou seja, desde o momento que ela entra na escola até quando ela sai. Acredito que a escola usa o lado criativo dos alunos ou o contrário? Que é mais ou menos isso que você estava falando agora, né? Mas dá um gancho assim, de repente a gente consegue dar um... Sim, com certeza. Eu acho que entra dentro daquilo que a gente estava discutindo aqui, que muitas vezes, hoje existe uma preocupação para se trabalhar o lado criativo, porque a gente vê que é uma demanda da própria sociedade. A gente tem que trabalhar cada vez mais. Num contexto disruptivo, a gente trabalha a ideia da inovação de uma maneira cada vez mais constante. Então, se a gente deixa de trabalhar isso com os alunos, a gente deixa de trabalhar com eles uma das principais competências. Verdade. Só que aí, muitas vezes, você pega aquele aluno que tem essas travas que a Pri comentou. Então, por exemplo, a ideia de que a pessoa ela não consegue manter o foco, então ela não é criativa. Muitas vezes a criatividade está na própria questão da dispersão. Porque o que acontece? A gente tem as pessoas que são mais analíticas, que são mais racionais, tem as pessoas intuitivas, que são aquelas que saem despejando ideias. Que ela precisa trocar ideia com alguém que seja mais analítico, para essa pessoa afunilar. Olha, por que você não trabalha primeiro isso, depois aquilo? Então, assim, foi o que eu falei anteriormente, a troca de ideias ela acaba sendo fundamental para essa pessoa se desenvolver de uma maneira mais plena. E a escola, ela tem essa responsabilidade de ver qual é o perfil do aluno, ver de que forma ele trabalha a criatividade, se ele é criativo ou não. E se ele não é criativo, de que forma a gente pode despertar isso nele, desenvolver essa aptidão criativa para esse aluno. Não é algo fácil, porque você tem que romper vários obstáculos. Verdade.
mas a princípio é, digamos, algo que se torna vital atualmente. Posso colocar uma dica de um livro que ajuda muito com relação a essa questão educacional, né? Eu já tinha até separado aqui para falar dele. É esse livro aqui, ó. Deixa eu ver, enxergam? O Mindset, de Carol Dweck. Né? Ela fala sobre 2 tipos de pensamento, o pensamento fixo e o pensamento de crescimento. Em qual desses tipos de pensamentos que você acha que a criatividade se aflora? Né? Então, vai lá ler o livro que você vai descobrir. Mas esse livro, ele trata de muitos ensinamentos para a vida como um todo, tá? Inclusive para os pais, na educação dos filhos, enfim. Spoiler já foi dado aí, tá? Mas lê o livro que vale muito a pena. Trabalha muito essa questão da inteligência positiva, do pensamento, né? E de como fazer com que os seus filhos, desde criancinha, né, já cresçam com esse pensamento adequado, tá? Que eu não vou falar se é o fixo ou se é o de crescimento, vocês vão ter que ler. Bem, para finalizar, então, eu digo que uma das qualidades aí dos grandes inventores, dos grandes criadores, né, é você ser apaixonado por aquilo que você faz. As pessoas, elas são mais criativas quando ela faz algo que ela realmente admira, que ela realmente ama. Então, é interessante você buscar a sua motivação, né, o porquê. Né? Por que você quer aquele projeto? Por que você está naquele trabalho? Então, acho que esse é o melhor caminho para você explorar, começar a explorar a sua criatividade, né? E acho que é isso, né? Quero parabenizar a todo mundo que entrou e continuou com a gente aqui até o final, que se interessou por esse assunto. Meu muito obrigada, gratidão mesmo. Até uma próxima oportunidade. Quem ainda não me conhece ainda, não teve a oportunidade de estar comigo, me adiciona lá nas redes sociais. Eu sempre busco incluir, né, conteúdos que ajudam com relação aí a comportamentos, né, soft skills, desenvolvimento de líderes e de empreendedores. Então eu estou lá no LinkedIn, no Instagram, no Face. Estou como Fabiane Souza, o meu Souza é com S, tá? E sempre tenho lá liderança e empreendedorismo na frente. É isso, me procurem lá, me adicionem. Se tiver alguma dúvida, me chama lá no privado, me manda uma mensagem que a gente procura contribuir com o que a gente pode ajudar. Gratidão, muito obrigada. Gratidão, Cadu, gratidão, Jana, por estar aqui com a gente, né, e contribuir tanto. Gratidão ao Kleber também, que é a nossa produção, e que sem ele nada disso poderia ter sido realizado. Acho que é isso, gente. É isso. Eu queria também aproveitar e agradecer a todos que ficaram com a gente desde o comecinho até agora, aqui mandando perguntas no Face, né? Pedir para que vocês sigam a gente aqui no Insta, né? Até para que a gente possa continuar essa troca de ideias. Quem tiver alguma dúvida em relação ao design thinking, ao pensamento criativo, fórmulas de estímulo da criatividade, eu estou à disposição para poder trocar uma ideia com vocês e até, quem sabe, realizar alguma ação mais específica, voltada para capacitação, mentoria. Eu fico à disposição. Até porque, como a Fabi disse, hoje estimular o pensamento criativo é algo que não só é cobrado, digamos assim, pela sociedade, mas também faz com que o ser humano ele realmente sinta que tem um propósito de vida. Isso acaba sendo fundamental para que a pessoa não caia nas armadilhas, digamos, do desânimo, nas armadilhas da pessoa se achar, digamos, um nada, achar que não tem, digamos, função, quando na verdade todo ser humano, se ele possui a capacidade criativa, logo ele tem a sua importância no mundo. Então, para que a pessoa não se sinta, digamos, alguém que não é capaz de fazer nada, quando na verdade é exatamente o contrário. Todos têm a competência necessária para poder ajudar aí a construir, eu diria até uma sociedade, na verdade um mundo cada vez melhor. A joia. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigadão aí, Kleber. Obrigado pela produção. Obrigada. Gente, muito obrigada pela participação e interação. Nós vamos ficar aqui e as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai responder aqui nas redes, tá? Esse é um compromisso nosso aqui. Eu agradeço ao convite do Polo Digital, agradeço ao Kleber pela produção e pela receptividade, agradeço aos parceiros Fabiane e o Cadu, queridos, muito obrigada. E é isso, pessoal.
Agradeço. Compartilhem, por favor, este link para que outras pessoas também tenham acesso a esse tema tão importante. E quem sabe a gente não tem um outro café digital com esse tema que é muito valioso. É isso aí, gente. Uma ótima sexta-feira para vocês. Obrigado. Até mais, gente.